Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, hoje nós vamos fazer uma oração guiada pelo Salmo 10, clamando por justiça, paz e intervenção divina. Tem dias que tudo ao redor parece injusto, quando o mal prospera e o coração se inquieta. O Salmo 10 se ergue como um clamor vivo por justiça, paz e a intervenção do Deus que tudo vê. Esta oração guiada é mais que palavras. É um convite à presença do Altíssimo, aquele que vê o trabalho e o enfado para os tomar nas suas mãos. Salmo 10, 14. Neste momento de oração, você será conduzido por uma jornada espiritual inspirada não apenas no Salmo 10, mas também em outras promessas eternas da palavra. Como Isaías 30, 18 declara: "Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, porque o Senhor é um Deus de justiça, bem-aventurados todos os que nele esperam." E ainda em Provérbios 21, 15 lemos: "Fazer justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade." A paz que tanto buscamos também é promessa daquele que não falha. Em João 14, 27, Jesus nos assegura: "Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá." E o apóstolo Paulo reforça em Filipenses 4, 7. "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." E se você tem clamado por intervenção divina, lembre-se de que o Senhor é especialista em agir quando o ser humano já não pode mais. Êxodo 14, 14 diz: "O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis." E em Salmo 46, 1, "Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia." Assista a esta oração até o fim e entregue-se a este momento de conexão com o Deus que faz justiça, traz paz e intervém com poder. Ele conhece a sua dor, vê a sua luta e hoje se levanta a seu favor e de toda a sua casa. Esta oração é um escudo espiritual para quem confia no Senhor. Em certos momentos da vida, parece que o céu está em silêncio. As orações são feitas, as lágrimas rolam, o coração aperta, mas a resposta de Deus não chega. E nesses instantes, muitos se perguntam: onde está o Senhor que prometeu socorrer na angústia? Por que Ele se esconde quando mais precisamos da sua mão? Essas perguntas ecoam na alma como gritos invisíveis, mas elas não são novas. O salmista também as fez. "Por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes nas horas de tribulação?" Salmo 10, 1. Esse é o ponto de partida de uma oração profunda, que carrega dentro de si a alma aflita de quem não aguenta mais esperar. O Salmo 10 é um clamor por justiça, um grito daqueles que se sentem esmagados pelas circunstâncias e ignorados pelos homens. Mas é também um lembrete de que o Deus que vê tudo não está indiferente. Ele é justo, Ele é fiel, Ele ouve cada palavra que sai dos lábios do justo, mesmo quando parece que o céu está fechado. E é justamente por isso que essa oração guiada tem um propósito: levar você à presença de um Deus que não se ausenta, mas trabalha em silêncio, no invisível, no tempo exato. Neste momento, você será guiado a atravessar um caminho espiritual onde a paz de Deus vai se manifestar de forma prática, a justiça vai começar a se alinhar ao seu favor e a intervenção divina se tornará uma realidade esperada. Porque quando oramos com base na palavra, não estamos apenas falando com Deus. Estamos ativando verdades espirituais eternas que se cumprem. E hoje, essa palavra se cumpre na sua vida. Isaías 30, 18 diz: "Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se levanta para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam." A injustiça pode estar batendo na sua porta. Talvez a sua casa esteja em guerra. Talvez você esteja se sentindo julgado injustamente, acusado falsamente, tratado com frieza, ou até esquecido por aqueles que deveriam te amar. Mas Deus
não te esqueceu. Ele viu a dor escondida atrás do seu sorriso. Ele conhece a angústia que você tenta esconder de todos. Ele sabe que você está lutando para continuar crendo, mesmo quando tudo parece estar contra você. E é nesse exato ponto que o milagre começa a se formar. A justiça do homem falha, é corruptível, limitada e muitas vezes cega. Mas a justiça de Deus é reta, perfeita, inquestionável. Salmo 89:14 declara: justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Quando nos colocamos diante do trono desse Deus justo, podemos confiar que Ele está no controle, mesmo que o mundo esteja em colapso ao nosso redor. Essa oração é a sua arma. Essa palavra é o seu escudo. Essa fé é o seu caminho para romper. E ainda que você esteja cansado, ferido, desacreditado, hoje é dia de recomeçar a partir da fé. Porque o Deus da paz, como está escrito em Romanos 16:20, esmagará Satanás debaixo dos seus pés, e não será no futuro, será em breve. E esse breve pode começar agora, se você decidir abrir o coração nesta oração. Esta é a sua oportunidade de alinhar espírito, alma e mente com a vontade perfeita de Deus, que é boa, agradável e justa. A partir de agora, desligue-se das distrações, abra seu espírito e permita que essa oração conduza você por uma jornada de renovo, proteção e restauração. A promessa de Isaías 26:3 é clara. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Essa paz está sendo liberada agora. Essa justiça está se manifestando agora. Essa intervenção divina está chegando agora. E tudo começa quando você se entrega, de todo o coração, a esta oração. O clamor que move o céu. Em toda a história da fé cristã, uma verdade permanece inabalável. Deus responde ao clamor do justo. Não há lágrima esquecida, não há suspiro ignorado, não há oração sincera que caia no vazio. Quando alguém se dobra diante de Deus em espírito de humildade e quebrantamento, o céu se inclina para ouvir. É assim que o Salmo 10 começa a ganhar vida. Não como um simples lamento, mas como um grito de alma que alcança os ouvidos do Altíssimo. Neste momento, é importante entender que há um tipo de oração que não se faz com palavras bonitas, mas com gemidos do coração. Romanos 8:26 nos ensina que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quando nem mesmo sabemos o que dizer. Esse tipo de oração nasce da dor, da injustiça vivida, da sensação de abandono e transforma tudo isso em combustível espiritual para mover o coração de Deus. O clamor é a linguagem da alma que reconhece seus próprios limites e exalta a soberania divina. No Salmo 10, o salmista questiona o silêncio de Deus diante da maldade dos ímpios, mas ao mesmo tempo entrega a situação nas mãos daquele que julga com justiça. O Senhor é Rei eterno, da sua terra desaparecerão as nações. Salmo 10:16. Essa declaração não é apenas teológica, é profética. Ela afirma que o trono de Deus permanece intocado, mesmo quando os tronos da terra se corrompem. É justamente nesse lugar de reverência que o clamor se torna escudo e espada. Salmo 34:17 nos assegura: os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Essa promessa não está condicionada à força da nossa voz, mas à verdade da nossa entrega. Quando clamamos, declaramos nossa dependência total, e essa dependência atrai o agir sobrenatural. Muitas vezes somos tentados a lutar com as armas humanas, discussão, acusação, rancor, vingança. Mas o verdadeiro guerreiro espiritual entende que a sua força está no joelho dobrado, no quarto secreto, na confiança irrestrita naquele que vê tudo.
É por isso que o clamor do salmista no Salmo 10 é mais do que um desabafo, é uma estratégia espiritual. Ele não está apenas expressando sua dor, está movendo o trono de Deus com fé e esperança. Essa é a hora de fazer o mesmo, de erguer um clamor não baseado na emoção, mas na palavra. Em Jeremias 33:3, Deus diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Há revelações que só são entregues no ambiente do clamor. Há respostas que só vêm quando nos rendemos por completo e abrimos mão do controle. O mundo tenta te ensinar que gritar é fraqueza, que chorar é sinal de desespero, mas no reino de Deus, aquele que chora diante do Pai é o mesmo que se levanta em autoridade. Aqueles que clamam são os que vencem. Aqueles que dobram os joelhos são os que se levantam com vitória. Por isso, nesta oração, você será conduzido a um nível mais profundo de entrega. Um nível onde o seu clamor se alinha com os céus e a paz começa a fluir como um rio que não pode ser contido. Este é o tempo de clamar com a certeza de que há um Deus que não se ausenta. Ele pode parecer silencioso por um tempo, mas nunca está indiferente. Ele espera o momento certo, a hora exata, o coração quebrantado. Porque é aí que ele age com poder, justiça e compaixão. Isaías 58:9 afirma: então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Hoje, o céu diz a você: eis-me aqui. Esta oração é sua porta de entrada para um novo tempo. Deixe que o seu clamor faça eco no trono de Deus e abra caminho para a intervenção que você e sua família tanto necessitam. A paz que excede todo entendimento. No meio da turbulência da vida, em meio à correria, às ameaças e aos desafios que batem à porta da nossa casa, existe uma paz que não depende das circunstâncias. Ela não se compra, não se negocia, não se conquista por esforço humano. Essa paz é um dom de Deus e só pode ser recebida por aqueles que se colocam debaixo da sua autoridade e da sua palavra. É sobre essa paz que Filipenses 4:7 declara: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa promessa não é uma poesia espiritual. É uma realidade viva que se manifesta quando a alma é guiada pela fé e não pelo medo. Muitos têm buscado segurança em bens, estabilidade financeira, relacionamentos ou até mesmo controle emocional. Mas a verdadeira paz não nasce dessas coisas. Ela nasce da confiança inabalável em um Deus que governa acima do caos. O Salmo 10, em sua profundidade, expressa uma alma que procura refúgio. Quando o salmista questiona o silêncio de Deus, ele também reafirma que o Senhor é aquele que ouve o clamor dos humildes. Isso revela um princípio espiritual importante. A paz não vem da ausência de guerra, mas da certeza da presença de Deus no meio da batalha. Isaías 26:3 nos dá uma chave poderosa. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. O segredo está na mente firmada em Deus, no coração enraizado na palavra, na alma que escolhe crer mesmo quando tudo parece contrário. A paz que vem do céu não pode ser afetada pelas notícias da terra. Ela é fruto de uma relação íntima com o príncipe da paz, Jesus Cristo. É importante entender que essa paz não é passiva. Ela é um escudo. Ela guarda, protege, blinda o interior do servo de Deus contra os dardos inflamados do inimigo. Quando tudo ao redor grita insegurança, a paz do Senhor sussurra direção, firmeza, esperança. Por isso, quando oramos o Salmo 10, estamos não apenas pedindo justiça, mas nos reposicionando em um lugar de confiança que gera tranquilidade espiritual. Essa paz não ignora a dor, mas transforma a forma como lidamos com ela. João 14:27 é uma declaração do próprio Jesus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou.
Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O mundo oferece uma paz baseada em circunstâncias. Deus oferece uma paz que atravessa o deserto conosco. Se hoje sua mente está agitada, seu coração inquieto, se as noites têm sido pesadas e o sono não vem, este é o momento de entregar o controle nas mãos do Senhor. Ele não apenas quer ouvir seu clamor, Ele quer te dar paz. Uma paz que se manifesta em meio ao diagnóstico, na fila de espera, no silêncio do tempo de espera, no cuidado diário com sua casa e com sua família. Essa paz é uma resposta. É um sinal de que o céu está operando mesmo quando nada muda por fora. É uma evidência de que o Espírito Santo está presente, acalmando, direcionando e curando. Quando essa paz entra, ela muda o tom da sua voz, a maneira como você pensa, decide, sente e até mesmo como você ora. Agora, respire fundo e receba essa palavra como semente viva. Esta oração não é uma repetição religiosa, é um portal de conexão com a paz do céu. Hoje, Deus te chama para viver acima da ansiedade, da angústia e do medo. Ele quer renovar a sua mente e invadir seu coração, com a paz que sustenta, que orienta e que vence. O clamor que move o céu. Há uma diferença entre falar com Deus e clamar a Ele. O clamor nasce de um coração aflito, quebrantado, consciente de sua total dependência. O Salmo 10 é um clamor autêntico. Ele começa com um questionamento direto. Por que, Senhor, te conservas longe? Essa não é uma reclamação, mas um desabafo de quem sabe que só o Senhor pode intervir. O clamor é a oração intensificada. É um grito da alma que ultrapassa as barreiras da lógica e rasga os céus com sinceridade. Deus responde a clamores. Em Êxodo 3:7, ele declara: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Isso mostra que há um movimento no céu quando há um clamor na terra. O povo de Israel não foi liberto do Egito por uma prece formal, mas por clamores constantes que chegaram ao trono da graça. Muitas pessoas acreditam que a oração deve ser bonita, bem elaborada, mas a verdade é que a oração que toca o coração de Deus é aquela que vem de um espírito quebrantado e contrito. Salmos 34:17 nos lembra: Clamam os justos, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perceba que não diz que o Senhor ouve apenas orações específicas ou cuidadosamente articuladas, mas todo o clamor de um justo. O clamor é uma arma espiritual. Ele rompe resistências, desarma fortalezas, abre os céus e liberta ambientes. Quando o inimigo se levanta para intimidar sua casa, sua saúde, suas finanças ou sua paz, você tem um recurso mais poderoso do que qualquer argumento humano: clamar ao Deus dos exércitos. Jó clamou em meio à dor. Ana clamou no silêncio do templo. Davi clamou em meio à perseguição. E Deus respondeu a todos eles. Essa prática deve ser constante. Jeremias 33:3 é um convite divino. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Não é apenas uma promessa de resposta, mas de revelação. O clamor não apenas traz socorro, mas traz também direção. Em momentos de confusão, onde tudo parece escuro e indefinido, clamar a Deus abre caminhos onde não há estrada. É fundamental entender que o clamor também tem a ver com entrega. Não se clama por orgulho, se clama por dependência. O Salmo 10 revela isso quando diz que Deus vê o sofrimento do oprimido e escuta o clamor do humilde. Portanto, ao clamarmos, nos rendemos. Assumimos que Ele é o centro, que sem Ele não conseguimos, que a justiça que buscamos está nas mãos dEle. Se você tem enfrentado pressões intensas, se sente sozinho em meio às batalhas, ou se sua alma carrega fardos que ninguém vê, este é o momento de clamar. Não se trata de gritar por desespero,
mas de expressar fé viva. Um clamor de fé é capaz de gerar milagres. É quando o coração se derrama diante de Deus com verdade e o céu se inclina para ouvir. Há algo poderoso que acontece quando clamamos com base nas promessas da palavra. Quando você ora declarando: Senhor, o teu nome é torre forte, como diz Provérbios 18:10, e eu corro para ti agora como refúgio, o mundo espiritual se movimenta. Quando você diz: Senhor, como está escrito em Isaías 41:10, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Os anjos são enviados. Agora é a hora de abrir a boca com intencionalidade. Não seja passivo. Clame como quem acredita. Clame como quem espera. Clame como quem sabe que o Deus do Salmo 10 é o mesmo que disse em 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A justiça de Deus age no tempo certo. A maior inquietação de quem sofre injustiças é não ver uma resposta imediata. O coração humano anseia por uma reação divina que seja tão rápida quanto a dor que se sente. O Salmo 10 expressa exatamente esse clamor quando diz: Por que te conservas longe, Senhor? Por que te escondes em tempos de angústia? Essa pergunta revela o sentimento que muitos carregam, o de um silêncio divino em momentos de injustiça. Mas o silêncio de Deus nunca significa ausência. Ele está agindo mesmo quando parece estar em silêncio. Deus é justo em sua essência. Ele não ignora o sofrimento nem tolera o mal de forma passiva. Salmos 89:14 afirma que justiça e juízo são a base do teu trono. Isso significa que tudo o que Deus faz é sustentado por retidão absoluta. Quando não vemos a justiça acontecer, não é porque ela foi esquecida, mas porque está sendo preparada para o tempo perfeito. O Salmo 10 continua e mostra que Deus vê cada ação dos perversos. Vê, porque tu atentas para o trabalho e enfado, para os tomares nas tuas mãos. A justiça divina não se move por impulso, mas por soberania. Ele vê além do que os olhos humanos podem ver. Onde o homem vê apenas um momento de dor, Deus enxerga todo o processo que levará à cura, à restauração e à manifestação da glória dele. A palavra também nos ensina em Eclesiastes 3:17 que Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. A justiça de Deus não falha, mas ela opera no tempo dele e não no nosso. Confiar nesse tempo é sinal de maturidade espiritual. É entender que há propósitos que só se revelam quando aprendemos a esperar. Muitas vezes, Deus permite que o cenário pareça injusto apenas para nos posicionar em oração e confiança. A injustiça é, por vezes, uma plataforma que Deus usa para revelar a sua mão poderosa. Foi no tempo da injustiça que José foi lançado no calabouço, e foi de lá que Deus o tirou para governar o Egito. Foi diante de um julgamento injusto que Jesus foi crucificado, e ali Deus revelou o maior ato de redenção da história. A justiça de Deus não é apenas punitiva, ela também é restauradora. Quando ele intervém, não é apenas para corrigir, mas para redimir. O Salmo 10 aponta para isso ao declarar que Deus é o defensor do órfão, aquele que quebra o braço do ímpio e malvado, trazendo libertação para os que confiam nele. Não é apenas justiça no sentido de vingança, mas de restauração da ordem e da paz. É por isso que orar com base nesse princípio é tão poderoso. Quando você ora clamando pela justiça de Deus, não está pedindo apenas que Ele faça algo, mas está reconhecendo que Ele já está fazendo, mesmo que ainda não veja. Você está se alinhando com o céu. Isaías 30:18 diz: Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso se exaltará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de justiça, bem-aventurados todos os que nele esperam.
Esperar com fé é a prova mais alta de confiança. A oração baseada na justiça de Deus não é ansiosa, é firme. É uma oração que sabe que o trono do Senhor jamais será abalado, que Ele reina e governa mesmo quando o mundo parece caótico, que nenhum ato de injustiça ficará sem resposta, que nenhum sofrimento será desperdiçado. Se a sua alma tem clamado por justiça, este é o momento de reafirmar sua fé. Deus está vendo, Deus está ouvindo, Deus está agindo. O tempo dele é perfeito e quando ele se levanta, ninguém pode resistir à sua mão. Paz como fruto da justiça divina. Enquanto a justiça de Deus se manifesta no tempo certo, a paz que ela gera é um dos maiores presentes que podemos experimentar nesta vida. Não se trata apenas da ausência de guerra ou de conflitos, mas de um estado profundo de descanso interior, onde a alma encontra repouso mesmo diante das incertezas. A verdadeira paz não nasce das circunstâncias, mas da presença ativa de Deus no coração daquele que crê. O Salmo 10 revela o clamor de um justo em meio à opressão. O mundo pode parecer tomado pela violência e pela maldade, mas a oração que brota do justo não é movida pelo medo, é movida pela fé. E essa fé gera paz. Isaías 32:17 diz que o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Isso quer dizer que quando a justiça de Deus age, o coração do homem pode se aquietar. Ele sabe que não está só, que o céu está envolvido com sua causa. Muitas vezes, queremos paz como resultado imediato de uma solução visível. Mas a paz de Deus é diferente. Ela é liberada antes mesmo que a vitória se manifeste. Filipenses 4:7 afirma que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz é sobrenatural. Ela protege a mente contra a ansiedade, fortalece o coração contra o desespero e gera esperança mesmo quando tudo parece perdido. Na oração guiada pelo Salmo 10, esse tipo de paz é ativado. Quando nos posicionamos em fé, clamando por justiça, estamos nos colocando sob o governo daquele que é chamado de Príncipe da Paz. Jesus, em João 14:27, nos deixou uma promessa poderosa. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que ele dá não depende do que está fora, mas do que ele estabelece dentro de nós. Orar com base na palavra, especialmente clamando justiça, é como alinhar o espírito com o céu. É nesse alinhamento que a paz se manifesta. Não é preciso que a situação mude para que a paz chegue. Basta que o coração se firme na certeza de que Deus está no controle. A fé produz descanso. A certeza da justiça de Deus liberta a mente do peso da vingança, da angústia e da dúvida. Esse é o segredo de quem vive em paz, mesmo quando o mundo desmorona. Além disso, a paz de Deus se estende à família. Quando alguém na casa decide se posicionar em oração, clamando com fé, esse ambiente é transformado. O lar passa a ser um lugar de refúgio e não de tensão. A presença de Deus se manifesta, trazendo reconciliação, cura emocional e unidade. A palavra diz em Salmos 29:11: O Senhor abençoará o seu povo com paz. Essa promessa inclui você, sua casa, seus filhos, seu casamento, seus relacionamentos. Se o ambiente onde você vive está marcado por inquietação, saiba que a oração baseada no Salmo 10 é uma arma poderosa para restaurar o equilíbrio. Ela é um clamor por justiça, mas também um convite à paz que vem do alto. A paz que não se explica, mas que se sente. A paz que protege, que consola e que prepara o caminho para o milagre. Você não precisa carregar essa batalha sozinho. A paz de Deus é liberada no exato momento em que você decide confiar, entregar e descansar. Não é passividade, é rendição.
E nessa rendição, Deus age. O descanso é o sinal de quem crê. A paz é o fruto de quem confia na justiça de Deus. O papel da fé é inabalável na manifestação da intervenção divina. A fé é a chave que destrava a ação de Deus nas circunstâncias humanas. É por meio dela que acessamos o invisível, o sobrenatural e a intervenção divina que transforma realidades. Quando olhamos para o Salmo 10, vemos um clamor que nasce em meio à opressão, mas que não se rende ao desespero. Aquele que ora mantém sua confiança inabalável no Deus que tudo vê e tudo pode. Ele não ora como quem lamenta sem esperança, mas como quem acredita que o céu irá se mover a seu favor. A fé que sustenta a oração do justo não é cega nem emocional. É fundamentada na revelação do caráter de Deus. Hebreus 11:6 afirma que, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Essa fé não nasce do acaso, mas do conhecimento íntimo da palavra, da experiência pessoal com o Senhor e da convicção de que Ele é fiel para cumprir. A intervenção divina não se manifesta por causa da intensidade do nosso clamor, mas por causa da sinceridade da nossa fé. Marcos 11:24 reforça esse princípio ao dizer: tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. A fé é ativa, posicionada, determinada. Ela se antecipa ao milagre. Declara a vitória quando tudo ainda parece contrário. E quando Deus encontra fé no coração do justo, ele se levanta. Ele intervém. Essa fé não nega a realidade, mas transforma a forma como a realidade é enfrentada. Ela enxerga além da dor, além da demora, além das limitações humanas. A fé entende que o tempo de Deus é perfeito e que a intervenção dele não é tardia, mas estratégica. Romanos 8:28 nos lembra de que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo o silêncio de Deus é parte do plano. Até a espera tem propósito. A fé inabalável também transforma quem a possui. Ela amadurece, fortalece, refina, torna o coração mais sensível à voz de Deus e menos vulnerável às pressões externas. A oração guiada pelo Salmo 10 nos ensina que, enquanto o mundo clama por justiça com vingança, o justo clama com fé, confiando que o Senhor fará tudo conforme a sua justiça e misericórdia. E essa confiança gera intervenção, milagres e respostas. Em momentos em que tudo parece perdido, é a fé que mantém a alma viva. A fé reaviva o espírito, levanta os olhos, abre os céus. Lembre-se de Davi, que enfrentou gigantes não com armas humanas, mas com fé, ou de Elias, que orou fervorosamente e viu o céu se fechar e depois se abrir com abundância de chuva. Ou da mulher do fluxo de sangue, que tocou em Jesus com fé e foi instantaneamente curada. A fé sempre provocou o movimento do céu. Talvez sua oração hoje seja fruto de uma dor antiga, de um clamor contínuo. Talvez você esteja cansado de esperar, mas é justamente aí que a fé precisa florescer. Não uma fé emocional, mas uma fé fundamentada na palavra, construída na adoração, sustentada na perseverança. Como diz Abacuque 2:4, o justo viverá pela sua fé. Na oração de hoje, você está sendo convidado a se posicionar como aquele que não desiste, que não recua, que não se entrega ao medo. A intervenção divina começa quando o coração decide crer, mesmo quando não vê. Quando a alma escolhe confiar, mesmo quando tudo diz o contrário. Quando a boca continua declarando a fidelidade de Deus, mesmo em meio ao silêncio. Isso é fé inabalável. É tempo de orar com fé, de clamar com expectativa, de se levantar com coragem, porque a intervenção de Deus já está a caminho. Não porque merecemos, mas porque Ele é bom.
não porque gritamos mais alto, mas porque cremos com profundidade. E é essa fé que toca o céu e transforma a terra, clamando por paz em tempos de aflição, como a oração transforma atmosferas. A paz, que excede todo o entendimento, não é ausência de guerra, mas presença de Deus no meio da tempestade. Em um mundo cada vez mais conturbado, famílias sendo assoladas por conflitos internos, pressões externas e batalhas invisíveis, a oração se torna um refúgio, um escudo, uma fortaleza inabalável. O Salmo 10 nos conduz por um clamor de justiça, mas também revela o grito silencioso de quem busca paz para sua casa, sua mente e seu espírito. Esse grito é ouvido por um Deus que não ignora a dor dos que o invocam. O apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses 4, 6, 7 que devemos apresentar nossas petições a Deus por meio da oração, com ações de graças. E o resultado dessa entrega é a paz de Deus, que guarda nosso coração e nossa mente em Cristo Jesus. Isso não é apenas uma promessa teológica, é uma experiência espiritual acessível a todo aquele que ora com fé e entrega. A paz não vem depois que o problema acaba. Ela chega quando Deus se assenta sobre o trono do coração, mesmo no meio do caos. É essa paz que sustenta o casamento em crise. É essa paz que acalma a ansiedade no coração de uma mãe preocupada com o filho. É essa paz que guarda o pensamento do trabalhador que enfrenta pressões e desafios. Quando nos rendemos em oração, entregando o controle a Deus, declaramos: Senhor, não sou capaz de controlar tudo, mas confio que Tu tens o governo de todas as coisas. E é nesse lugar de rendição que a paz se instala. Isaías 26, 3 nos assegura que Deus conserva em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia nele. Perceba que a paz não depende das circunstâncias, mas do foco do coração. Quando a mente está cheia de pensamentos de derrota, medo e insegurança, não há espaço para a paz divina. Mas quando nos voltamos em oração, declarando a palavra, meditando nas promessas, o ambiente espiritual muda. O que antes era opressão se torna lugar de visitação. O que era desespero se transforma em adoração. Não se trata de uma paz humana, frágil e condicional. A paz de Deus é sobrenatural. Em João 14, 27, Jesus diz: Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa paz é a herança dos filhos de Deus. Está disponível, mas precisa ser ativada. E ela é ativada pela fé, através da oração sincera e contínua. Em cada palavra orada, em cada versículo declarado, em cada lágrima derramada diante de Deus, a paz começa a ocupar os espaços onde antes havia medo. Deus age silenciosamente nas emoções, organiza o caos interior, acalma os pensamentos turbulentos. Ele é o príncipe da paz, e onde ele reina, reina a estabilidade, a serenidade, a confiança. Mesmo sem respostas imediatas, a paz é sinal de que Deus já está operando. A sua casa pode se tornar um lugar de paz. Não porque tudo estará perfeito, mas porque a presença de Deus será perceptível. O ambiente muda quando há oração. A atmosfera se transforma quando há fé. Lares são curados quando se ora com autoridade. Famílias são restauradas quando a paz é priorizada. Tudo começa com uma decisão: dobrar os joelhos, abrir o coração e clamar por paz. E se há um momento para isso, o momento é agora. Não espere que tudo melhore para buscar a paz. Busque a paz para que tudo melhore. A paz não é o fim da jornada. É o caminho por onde Deus escolhe conduzir os seus. E se você deseja ver essa paz se manifestar na sua vida e na sua família, ore hoje. Declare a palavra. Tome posse da promessa. Porque a oração transforma atmosferas e a paz de Deus é mais poderosa do que qualquer tempestade. Deus é juiz justo, discernindo a justiça divina diante da injustiça humana.
Quando a injustiça parece prevalecer, quando os maus prosperam e os justos são afligidos, o coração humano clama por uma resposta. Esse é o grito do salmista no Salmo 10. Ele não está apenas descrevendo a dor dos oprimidos, mas denunciando a aparente ausência de Deus em meio ao avanço da maldade. Contudo, esse clamor não é um grito de desespero vazio. É uma oração que reconhece que, apesar do silêncio momentâneo, Deus continua sendo o justo juiz, que vê tudo, pesa tudo e julga com retidão. Em Eclesiastes 3,17 está escrito: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. A justiça divina não falha, apenas opera em um tempo diferente da ansiedade humana. Enquanto os olhos naturais veem o ímpio triunfando, os olhos espirituais aprendem a discernir o tempo da colheita. Toda ação será trazida a juízo. Nenhuma injustiça passará despercebida diante de Deus. Ele é paciente, mas também é justo. É por isso que o salmista declara, em Salmo 10,14, que Deus vê o sofrimento e a opressão e que o aflito se entrega a ele. Há um princípio profundo aqui. A confiança na justiça de Deus nasce da certeza de que Ele é um Pai que ouve, vê e age. Quando a justiça dos homens falha, Deus se levanta. E Ele não age apenas com espada, mas com verdade. Ele expõe o oculto, revela o que está encoberto, confunde os orgulhosos e exalta os humildes. A justiça de Deus também se manifesta através de sua intervenção direta na vida dos justos. Em Isaías 30:18, a palavra diz que o Senhor espera para ter misericórdia e se levanta para se compadecer, pois é um Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Esperar em Deus é declarar: ainda que tudo ao redor pareça injusto, eu confio no julgamento do céu. Ainda que os ímpios zombem, eu sei que o tempo de Deus é perfeito. Essa verdade muda a forma como oramos. A oração não se torna apenas um pedido por justiça, mas uma rendição à sabedoria divina. Não clamamos por vingança, mas por intervenção. Não pedimos que o outro sofra, mas que Deus revele a verdade, traga a correção e restaure a ordem com amor e firmeza. Jesus nos ensinou a orar por nossos inimigos, não para que sejam destruídos, mas para que sejam transformados. A justiça divina também se manifesta na paz que inunda o coração do justo. Em vez de carregar o peso do rancor ou da sede de justiça com as próprias mãos, o cristão entrega tudo a Deus e descansa. Romanos 12:19 diz: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Essa entrega gera liberdade interior. Não somos escravos do ódio, mas filhos da verdade. E quando oramos com essa perspectiva, o céu se move. Deus levanta juízes em lugares altos, abre portas que estavam trancadas, desfaz armadilhas montadas em segredo. Ele remove o ímpio do caminho e estabelece os que o temem. Mas tudo isso começa quando a oração é feita com entendimento. Oração que reconhece que Deus é juiz, mas também é Pai. Que Ele julga, mas também acolhe. Que Ele corrige, mas também cura. A injustiça pode até durar uma noite, mas a justiça de Deus amanhece com luz. E essa luz dissipa toda a escuridão, confusão e mentira. Se hoje você enfrenta alguma injustiça, seja na sua família, no trabalho, nas finanças, ou até mesmo em sua reputação, não lute com armas carnais. Dobre os joelhos. Apresente sua causa ao justo juiz. Confie que ele age, porque no tempo certo ele se levantará e mostrará que nenhum clamor sincero foi ignorado. Quando a justiça de Deus traz cura, a restauração da alma ferida pela opressão. Nem toda dor precisa de vingança. Há feridas que não se curam com o castigo do agressor, mas com o bálsamo do amor divino. A justiça de Deus vai além de equilibrar as balanças. Ela restaura aquilo que foi quebrado no mais íntimo do ser humano.
Quando falamos de justiça, muitas vezes pensamos apenas em julgamento, mas nas Escrituras, justiça e cura caminham juntas. Deus não apenas defende, Ele também cura. O Salmo 10 termina com um clamor e uma declaração de fé. Senhor, Tu ouves a súplica dos necessitados, Tu os animas e atendes ao seu clamor. Defendes o órfão e o oprimido, para que o homem, que é da terra, não infunda mais terror. O clamor é ouvido, o coração é fortalecido e a alma restaurada. Esse é o verdadeiro fim da justiça, a paz restituída, a dignidade devolvida, a vida reorganizada pela mão do Senhor. Em Jeremias 30:17, Deus diz: Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas chagas, diz o Senhor, porque te chamaram de rejeitada. A justiça de Deus é também uma promessa de reconstrução. Onde antes havia vergonha, Ele planta honra. Onde havia dor, Ele semeia consolo. Onde havia abandono, Ele manifesta presença constante. A restauração divina alcança lugares que o sistema humano jamais pode tocar. Essa cura acontece quando a pessoa ferida entrega o caso a Deus, mas também entrega a dor. A oração que brota do Salmo 10 é de alguém que não apenas quer ver Deus julgando o ímpio, mas deseja experimentar a presença de Deus em meio ao caos. Não é uma oração de revanche, mas de redenção. A cura se manifesta quando trocamos o peso da injustiça pela leveza da confiança. Quando paramos de carregar sozinhos o fardo e deixamos que Deus nos conduza para águas tranquilas. É nesse ponto que a paz surge como resultado da justiça. Isaías 32:17 declara: O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça será tranquilidade e segurança para sempre. Esse é o tipo de paz que não depende da situação externa, mas da certeza interna de que Deus está no controle. A pessoa que ora com esse entendimento não vive mais aprisionada às feridas, mas liberta na presença do justo juiz. Deus também intervém na história quando o clamor é sincero. Não apenas muda corações, mas muda cenários, muda leis, muda sentenças, muda o curso da vida. Mas acima de tudo muda a alma. A intervenção divina é visível em circunstâncias, mas sua ação mais profunda acontece no invisível, onde ninguém vê, mas onde tudo muda: o coração humano. Quando ele toca a alma ferida, ela volta a pulsar com esperança, volta a respirar fé, volta a sonhar. A oração guiada por esse entendimento se transforma em encontro. Não é apenas pedir, é estar com o Pai. Não é apenas falar de dores, é ouvir a voz que cura. Não é só reivindicar direitos, é experimentar o amor que transforma. Essa é a cura que vem da justiça divina. Uma paz que excede todo entendimento, como nos ensina Filipenses 4:7. Hoje, se há dentro de você uma ferida provocada por injustiça, um silêncio sufocante diante de tanta dor, saiba que o Deus do Salmo 10 não é alheio ao seu clamor. Ele ouve, ele responde, ele restaura. E essa restauração começa agora, quando você decide confiar mais no juiz do céu do que no tribunal da terra. Quando você escolhe liberar perdão, mesmo sem ver ainda a reparação. Quando você decide orar, mesmo sem forças. Quando você se rende. A justiça de Deus não termina com castigo, ela culmina com cura. Ela nos devolve o que foi roubado, mas também nos ensina a viver livres da prisão da mágoa. O perdão não nega a dor, mas permite que a cura comece. A justiça de Deus é o caminho para a liberdade da alma. E essa liberdade está disponível agora, no lugar secreto da oração. Se você chegou até aqui, saiba, o céu ouviu sua oração. A justiça de Deus está em movimento, e a paz, como rio, já começa a fluir.